Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos agora trabalhar com verdades e mentiras, né? O que é esse negócio de verdades e mentiras? É um tipo de problema em provas de lógica. E como é esse tipo de problema? Nós temos pessoas, uma situação, um problema lá, sei lá, 5 pessoas. E aí ele diz que dentro daquele grupo de pessoas tem, por exemplo, 4 que dizem a verdade e uma que mente. Ou tem 4 mentirosos e um que fala a verdade e tal. E aí ele vai dar uma situação, um problema, para você tentar identificar quem é que diz a verdade e quem é que mente. Ou em alguns problemas nesse estilo, tem uma pessoa que fez alguma coisa, sei lá, tem 5 filhos, um deles quebrou um vaso da mãe. Aí cada um fala uma coisa, o problema vai te dizer quantas dizem a verdade, quantas mentem, e você tem que tentar descobrir quem foi que quebrou o vaso. Então é esse tipo de problema que a gente vai trabalhar aqui hoje. Esse tipo de problema é conhecido como verdades e mentiras, beleza? Por favor, não deixe de dar matemática básica aqui. Claro que não, a gente vai continuar com as aulas de matemática. Só hoje que eu vou brincar um pouquinho aqui de raciocínio lógico, tá? Mas matemática é o carro aqui do Matemática Todo Dia, beleza? Bom, deixa eu colocar aí na tela verdades e mentiras, né? O nome desse assunto. Deixa aí. Pera aí, rapidinho, tem um. Acho que tá com algum problema aqui na minha tela. Só um minutinho, viu? Pera aí. Ah, faltou habilitar aqui para edição. Pera aí. Agora vai. Esqueci de habilitar para edição. Pronto. Agora tá liberado. Bom, deixa aí o convite. Se você não segue ainda minhas redes sociais, tá aí na tela meu Instagram e meu canal no Telegram, beleza? Prof. Guilherme Neves, lá para você acompanhar as minhas aulas diárias, certo? Bom, vamos aprender na prática. Tem uma dica que você precisa saber, tá? Que é a seguinte. Quando é muito comum nesse tipo de problema, você ter uma pessoa que chama a outra de mentirosa. Ou você ter duas pessoas que falam coisas contraditórias. Por exemplo, eu digo assim, João é culpado. Aí o cara diz, Guilherme está mentindo ao chamar João de culpado. Ou então eu digo, João é culpado. Aí João diz, não, eu não sou culpado. Então, nessa situação, quando você tem duas frases contraditórias, ou seja, uma é a negação da outra. Vamos lá relembrar o raciocínio lógico? O que é que acontece quando uma proposição é a negação da outra? Elas têm valores lógicos opostos. Não tem como as duas serem verdadeiras, nem tem como as duas serem falsas. Quando uma proposição é a negação da outra, você sempre tem que ter uma verdadeira e uma falsa. Então, nesse tipo de problema, quando você se deparar com duas proposições contraditórias, em que uma é a negação da outra, ou quando tem uma pessoa chamando a outra de mentirosa, você faz assim, ó, vem cá vocês dois. Dentre vocês dois, um está dizendo a verdade e um está mentindo. Não tem como os dois estarem dizendo a verdade, nem tem como os dois estarem mentindo. Por quê? Porque um é a negação do outro, tá? Então isso vai ajudar muito na resolução dessas questões, vocês vão ver daqui a pouco, beleza? Bom, vamos embora. Então, 5 amigas, todas com alturas diferentes entre si, fizeram as seguintes afirmações. Alice, sou mais alta do que Carolina. Bianca disse, sou mais baixa do que Alice. Carolina disse, Denise e Eduarda são as mais altas do grupo. Denise disse, se fizermos uma fila em ordem de altura, Carolina ficará no meio. Eduarda disse, Alice é mais baixa do que Carolina. Olha só, tem duas frases aí que eu estou enxergando que são contraditórias. Quais são as frases contraditórias, hein? A de Alice e a de Eduarda. Essas duas frases são contraditórias. Apesar de elas não estarem escritas naquela forma padrão de uma proposição ser a negação da outra, mas elas são contraditórias, né? Por quê? Porque a Alice está dizendo, eu sou mais alta do que Carolina. E a Eduarda está dizendo o seguinte, não, você é mais baixa do que Carolina. Então, essas duas proposições aqui, a de Alice e a de Eduarda, são contraditórias. Porque a Alice está dizendo o seguinte, eu, Alice, sou mais alta do que Carolina. Eduarda está dizendo o seguinte, que Alice é mais baixa do que Carolina. Está dizendo isso. Ó, elas até poderiam as duas estarem mentindo. Como é que as duas estariam mentindo? Se as duas tivessem a mesma altura, concorda?
Se as duas tivessem exatamente a mesma altura, essas duas frases seriam falsas. É por isso que nesse caso eu não posso dizer que uma é a negação da outra. Qual é a negação de ser mais alta? É ser mais baixa? É? Não. A negação de ser mais alta é não ser mais alta. Porque pode ser da mesma altura ou mais baixa. Tá? Cuidado. Mas o problema disse que apenas uma das amigas mentiu. Então não tem como as duas serem mentira. Porque apenas uma delas mentiu. E também não tem como as duas serem verdade. Por que não tem como as duas serem verdade? Porque não tem como Alice ser mais alta do que Carolina e Carolina também ser mais alta do que Alice. Não tem como. Não tem como as duas serem verdadeiras. Então vê só. Se nem tem como as duas serem verdadeiras, nem tem como as duas serem mentirosas, o que é que você conclui? Nem pode as duas verdadeiras, nem pode as duas mentirosas. Tem que ser o quê, então? Uma V e uma M. Beleza? Tem que ter uma V e uma M. Então vamos lá aqui. Olha as mulheres. Alice, Bianca, Carolina, Denise e Eduarda. Tá? Eduarda. Entre Alice e Eduarda, eu já tenho uma que fala a verdade e uma que mente. Por que que eu já tenho uma que fala a verdade e uma que mente? Porque eu já disse que não tem como as duas serem verdadeiras, tá? Porque não tem como Alice ser mais alta do que Carol e Carol também ser mais alta do que Alice. Não tem como isso, né? E nem tem como as duas serem mentirosas porque apenas uma delas mentiu, tá? Bom, apenas uma delas mentiu. Eu já sei quem foi que mentiu. Só quem pode ter mentido foi Alice ou Eduarda. Uma das duas. Então, como uma dessas duas está mentindo, as outras estão dizendo o quê? A verdade. Acabou. Opa. Então eu já sei que Bianca está dizendo a verdade, Carolina está dizendo a verdade e Denise também está dizendo a verdade. E aí uma dica que é muito... Veja só, o nome da matéria é raciocínio lógico. Não é raciocínio decoreba, não. As coisas aqui são lógicas. Tudo em lógica tem lógica. Então, se as pessoas ali estão dizendo a verdade, o que é que você tem que fazer? Você tem que acreditar no que elas estão dizendo. Porque elas estão dizendo a verdade. Então, você vai lá e acredita nelas. Então, Bianca está dizendo o quê, hein? Bianca está dizendo que é mais baixa do que Alice. Então, vou pegar aqui a Alice e vou colocar Bianca mais baixa do que Alice. Certo? Denise e Eduarda são as mais altas do grupo. Opa, então Denise e Eduarda são as mais altas do grupo. Estão aqui. Denise e Eduarda. E Denise disse assim: se fizermos uma fila em ordem de altura, Carolina ficará no meio. Opa, então Carolina está aqui no meio. Pronto. Aí ele quer saber quem foi que mentiu. Bom, vamos agora analisar as frases de Alice e Eduarda, né? O que é que Alice falou? Sou mais alta do que Carolina. Alice é mais alta do que Carolina? Não. Então ela está mentindo. E como ela está mentindo, essa outra está dizendo a verdade. Quem é a mentirosa? Alice. Então gabarito aqui na letra A. Certo? Essa é a melhor maneira de você resolver problemas de verdades e mentiras. Quando isso acontece, tá? Quando você tem frases contraditórias. Então, primeira coisa, né? Que eu falo muito, você tem que ler todo o problema, tá? Então, quando você lê todo o problema e você identifica que tem duas pessoas contraditórias, você chama as duas no canto e diz assim, ó, um de vocês está falando a verdade e um de vocês está mentindo. E aí você analisa quais são as condições lá do problema para fechar a resolução, beleza? Então, Alice que é a mentirosa aí nessa história, ok? Vamos embora. Olha a próxima questão aí. 3 pessoas são suspeitas do furto de um celular. Alice, Bruno e Carlos. Sabe-se que, de fato, uma dessas pessoas cometeu o furto sozinha. E durante a investigação, suas alegações foram as seguintes. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí, viu? Bom, Alice disse assim: foi Bruno que furtou o celular. Bruno disse: foi Carlos que furtou o celular. E Carlos disse: Bruno mente,
quando diz que fui eu que furtei o celular. Bom, se a alegação de Carlos é verdadeira, o que é que a gente pode concluir sobre Alice? Então, olha só, o problema já garantiu que Carlos está dizendo a verdade. Ele já falou, garantiu. Carlos fala a verdade. Bom, se Carlos fala a verdade, o que é que ele está dizendo, hein? Ele está dizendo que Bruno mente. Pô, já falei. Quando a pessoa está falando a verdade, você tem que acreditar nela. Se Carlos está dizendo a verdade, então você acredita que Bruno é mentiroso. Então esse Bruno aqui é um mentiroso. Nós não vamos acreditar no que ele está falando. Aí o que é que Bruno disse? Foi Carlos. Isso é mentira. Então não foi ele. Tá? Aí vamos lá. Só pelo fato de Bruno ter mentido, você já pode dizer que foi ele que roubou o celular? Só porque o cara mentiu, ele é ladrão também? Não extrapole as coisas, não. Eu sei que Bruno é mentiroso, mas isso não faz dele um ladrão. Beleza? Vamos analisar agora a frase de Alice. Alice disse o seguinte: foi Bruno que furtou o celular. Nós podemos garantir que Bruno roubou esse celular? Não posso garantir. Eu nem posso dizer que ele roubou, também nem posso dizer que ele não roubou. Ele pode ter roubado ou não. Ou seja, Alice pode ter dito a verdade ou não. Eu não tenho informações suficientes para garantir isso. Ou seja, Alice está mentindo? Não sei. Alice é a autora do furto? Também não sei. Alice não é a autora do furto? Não sei quem roubou. Não temos informações suficientes aqui para descobrir quem roubou e não temos informações suficientes para dizer se Alice falou a verdade ou não. A resposta está aqui na letra E. Ela pode ou não estar mentindo e ela pode ou não ter roubado aí o celular, ter furtado o celular. Beleza? E Bruno também. Bruno poderia ter roubado o celular ou não. Ou seja, Bruno pode ter roubado ou não. Ou seja, Alice pode ter dito a verdade ou não. E Alice pode ser a autora do furto ou não. Não temos informações suficientes para isso. Por isso que o gabarito é a letra E. É como se fosse assim. A letra E diz assim, ó, a gente não tem informações suficientes para dizer quem foi que roubou e nem temos informações suficientes para dizer se a Alice está dizendo a verdade ou mentindo. Tá? Então, gabarito aí na letra E. Bom, próxima questão. Abel, Benedito e Carlos, candidatos a um emprego, participam de um teste avaliado por nota. Verificou-se que os resultados não apresentaram empates. Considere as seguintes afirmações. Abel obteve a maior nota. Benedito obteve a menor nota. E Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. Bom, se uma das informações acima é falsa e as outras verdadeiras, eu tenho uma falsa e duas verdadeiras, então a ordem de classificação dos candidatos da maior nota para a menor é, então vamos lá, eu tenho uma falsa e duas verdadeiras. Não sei quem é o mentiroso, mas eu sei que tem uma pessoa mentindo e que tem duas dizendo a verdade, não é isso? Bom, tem alguma frase contraditória aí? Não tem frase contraditória não, porque aqui Benedito está dizendo que teve a menor nota, Carlos obteve uma nota maior do que a de Benedito, isso pode acontecer, e Abel obteve a maior nota. Não temos frases contraditórias aí não, tá? Tudo pode acontecer. Então eu vou fazer um teste, tá? Nós vamos agora utilizar a técnica milenar do chute. Conhece ou não? A técnica milenar do chute, né? Como é técnica milenar do chute? Desde que se criou a figura do aluno, automaticamente ele criou a técnica do chute, né? Quando ele não sabe resolver alguma coisa, ele vai lá e faz o quê? Chuta, ele tenta dar um chute inteligente. É a mesma coisa, nós vamos fazer aqui a técnica milenar do chute. Como é a técnica milenar do chute? Eu não sei qual é a frase falsa, então eu vou chutar, tá? Eu vou chutar. Será que a falsa é a primeira? Se der certo, ótimo. Se não der, eu troco, tá? É só isso a técnica milenar do chute. Você chuta. Se der certo, beleza. Se não der, troca. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer com que a primeira seja falsa, tá? Se a primeira for falsa, as outras serão o quê?
verdadeiras, porque tem que ter uma falsa e duas verdadeiras. E como eu já falei, se der certo, beleza. Marca o gabarito e vai-te embora. Se der errado, aí você já sabe que ela não é falsa, é porque ela é verdadeira. Beleza? Aí você chuta outra coisa. Bom, então eu estou chutando aqui que Abel não obteve a maior nota, porque isso é falso. Tá? Benedito obteve a menor nota, é verdadeira. Opa, então Benedito é o pequenininho aqui. Carlos obteve uma nota superior a de Benedito. Então Carlos está por aqui, não sei onde. E Abel obteve a maior nota, é falsa. Tá? Ou seja, Benedito é o menor de todos, então Abel só pode ficar aqui no meio, né? Porque agora, veja, Benedito obteve a menor nota, é verdade. Carlos obteve uma nota superior de Benedito, é verdade. Carlos está aqui. E Abel não obteve a maior nota, ele ficou no meio. Tá? Ótimo, deu tudo certo. Então, qual foi a ordem aí da maior para a menor? Carlos, Abel e Benedito. Tá aí, gabarito na letra A. Mas, Guilherme, e se eu chutasse outra coisa e desse certo? Aí é problema do cara que elaborou a questão. Ele que tem que se preocupar em fazer com que apenas um chute dê certo. Se 2 chutes derem certo, a questão tem que ser anulada, porque vai existir mais de uma possibilidade. Então você, na hora da prova, se dá um chute e deu certo, não teve contradição, mete bala, mata o gabarito aí, pá, vai-te embora. Eu, como professor, posso, depois que sair a prova, testar as outras possibilidades para ver se elas não são possíveis também, tá? Como a gente não está em prova, como a gente não veio aqui só para marcar gabarito, então nós vamos agora analisar as outras possibilidades, certo? Será que é possível? Será que é possível que a segunda seja falsa e as outras verdadeiras? Vamos ver. Se a primeira fosse verdadeira, então a maior nota seria de Abel, né? Porque a primeira seria verdadeira e Abel obteve a maior nota, seria verdade. A última seria verdadeira também. A última seria verdadeira. Carlos obteve uma nota superior de Benedito. Como Abel é o maior, vai ficar Carlos, depois Benedito. Vamos analisar agora a segunda frase. Benedito obteve a menor nota. Benedito obteve a menor nota. É verdade ou é mentira? Benedito obteve a menor nota. É verdade ou é mentira? É verdade, de acordo com esse desenho. Mas deveria ser falsa. Então deu errado. Deu errado. Deu errado. Porque 2 ficou verdadeira. Beleza ou não? Então deu errado esse segundo chute. Será que a última pode ser falsa? Vamos ver. Será que pode ser a primeira verdadeira, a segunda verdadeira e a terceira falsa? Vamos ver agora. Bom, se a primeira for verdadeira, é porque Abel obteve a maior nota. Pá, tá lá a nota de Abel. A segunda é verdadeira. Benedito obteve a menor nota. Opa, Benedito se lascou. Tá aqui. Benedito estudou pelo método, se lascou, né? Tirou a menor nota. Aí, pá. Sobrou o quê? Carlos para ficar aqui no meio. Aí o que é que diz a terceira? Carlos obteve uma nota superior de Benedito. Carlos obteve uma nota superior de Benedito? Sim. Então a terceira deveria ser verdadeira. Ou seja, deu errado. Deu errado. Porque 3 ficou verdadeira. Tá? Então, de fato, o único chute que deu certo foi o primeiro. A única possibilidade é que a falsa seja a primeira. Então, basicamente, a gente tem essas duas técnicas de resolução de questões com verdades e mentiras. Ou você terá um par de pessoas, né, com frases contraditórias, uma dizendo uma coisa e a outra negando, falando alguma coisa contrária. Aí, nesse caso, uma das duas fala a verdade, uma das duas fala mentira. Em questões que você não tem isso, normalmente a gente faz com a técnica milenar do chute mesmo. A gente chuta. Se der certo, ótimo. Se não der, troca. Beleza? É isso aí. Vamos lá? Tem ainda esse tipo de questão aqui, ó. A primeira vez que eu vi esse tipo de questão foi numa prova, eu acho que foi Olimpíada de Matemática do Rio de Janeiro, em 93. Foi a primeira vez que... Não é que eu
Em 93 eu já estava estudando matemática não, viu? Tá quase, viu? Mas quando eu estava lá, sei lá, 2000, por aí, eu já estava estudando assim. Aí eu tinha um livro, tá por ali, o livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tô ali, eu tô vendo aqui agorinha. Quer que eu pegue o livro ou não? Tá ali, ó. Tô vendo aqui, Olimpíada de Matemática do Rio de Janeiro, de 93. Primeira vez que eu vi esse tipo de questão. E depois eu vi caindo em concursos. Tá aí, ó, caiu em 2018 na FCC. Certo? Olha aí. Como é esse tipo de questão? Já apareceu em várias provas. O pessoal pediu para ver o livro ali. Eu vou pegar, viu? Peraí. Vou pegar aqui, ó. Olimpíadas de Matemática. Peguei, pronto. Olha aí. Aqui o nome do. Tá vendo aí, ó? Olimpíadas de Matemática do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Não vou achar nada. Faz tempo que eu não abro esse livro. Sei lá. Depois eu mostro a foto lá no grupo do Telegram. Mas tá por aqui, em algum lugar, essa questão. Foi de que anos? Foi em 93, se eu não estou enganado. Bom, o professor explica aquela questão que caiu na prova da PF. Eu resolvi a prova da PF todinha, tá? Eu resolvi a prova da PF todinha, tá aí no meu canal do YouTube, tá? Bom, então como é a questão? Imagine uma pessoa que mente às segundas e terças, mas fala a verdade nos demais dias da semana. Tá parecendo a prova do CESP bipolar, né? Que uma hora diz uma coisa, outra coisa diz outra, né? Bom, os dias da semana em que essa pessoa pode dizer mentirei amanhã são apenas. Bom, é o seguinte. Vou fazer aqui uma tabelinha para você entender como é esse negócio, tá? Ele falou os dias da semana e ele fala sobre amanhã. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou começar aqui no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vou fazer assim, ó. Sexta, sábado. E eu vou colocar domingo de novo. Por que eu vou colocar domingo de novo? Eu vou fechar o ciclo. Por que eu vou fechar o ciclo? Porque ele está falando sobre amanhã. Então, se ele estiver no sábado, amanhã é domingo. Aí eu não vou ficar olhando para o domingo da semana passada. Eu vou olhar para o domingo seguinte a ele, tá? Então, eu coloquei aí uma tabelinha fechando o ciclo, de domingo a domingo. Guilherme, poderia começar de segunda a segunda? Poderia também. Tá? Poderia também, certo? O pessoal perguntou ali o autor do livro. Rapaz, esse livro aqui é da... Não tem autor não, viu? Deve ter sido da Sociedade Brasileira de Matemática, eu não sei. Deixa eu ver. Ah, não, tem aqui. Eduardo Wagner. Porra, Eduardo Wagner... Porra, o bicho é foda, mano. Eduardo Wagner lá do IMPA, tá? Antônio Luiz Santos e Raul Agostino. São as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ah, não, são de vários anos. São de vários anos, né? Então, foi a de 93. Então, eu lembro que foi de 93. Segunda fase. Deixa eu ver aqui, viu? 93. Deixa eu ver a primeira fase. Eu vou encontrar, vou ler a questão pra vocês aqui. Pra não dizer que é mentira, viu? Peraí. Peraí, viu? Peraí. Deixa eu achar aqui essa miséria. Achei! Olha aí. Eita pau, que memória do cacete, viu? Pense. Olha pra aí, ó. Eu não disse que era de 93, olha aqui, ó. Você não vou conseguir ler não, mas tá aqui, ó, essa questão aqui, ó. Vou ler o enunciado, viu? Olha só. Raul e Cida formam um estranho casal. Raul mente às quartas, quintas e sextas, dizendo a verdade no resto da semana. Cida mente aos domingos, segundas e terças, dizendo a verdade nos outros dias. Certo dia, ambos declaram: amanhã é dia de mentir. Qual foi o dia em que foi feita essa declaração? Veja de onde foi a questão. Olimpíada de Matemática do Rio de Janeiro de 93. 93, primeira fase. Tá? Foi a nona questão da prova. Aí o cara botou na FCC em 2018. Vê pra aí. Aí o povo tem essa mania. Pô, eu quero questão recente. Matemática não tem isso não. Matemática não muda não. Mas a gente sempre coloca as questões recentes porque o pessoal tem esse negócio, né? Quero questões da banca tal, né? Porra, se tu sabe a equação do primeiro grau, sabe mesmo o assunto, faz questão de qualquer banca. Não, o que vai mudar ali é a firula. CESP, ele arruma o enunciado para dar certo e errado. O outro cara é ABCDE. Mas é tudo igual. Aí, ó. Beleza? Então, o cabo da FCC foi pegar a prova lá de 93 para ir. Tá vendo? Bom, então vamos lá. Como é que a gente resolve esse negócio? Veja só.
Eu estou em um determinado dia. Esse dia genérico eu vou chamar de hoje. Beleza? Hoje. E ele está falando algo sobre o amanhã. Certo? Algo sobre o amanhã. Beleza? Eu quero saber qual é a relação que tem que existir entre hoje e amanhã. Certo? Para que eu possa dizer mentirei amanhã. Tá? Então veja só. Veja só. Se hoje eu estiver dizendo a verdade, veja a frase, viu? Mentirei amanhã, tá? Se eu digo isso hoje, e hoje eu estou dizendo a verdade, o que é que eu vou fazer amanhã? Me diga aí. Se eu estou dizendo a verdade hoje, e eu afirmo, mentirei amanhã, o que é que eu vou fazer amanhã? Foi aquilo que eu falei. Quando uma coisa é verdadeira, você acredita nela. Não é isso? Então você tem que acreditar nessa frase. Eu vou mentir amanhã, então amanhã eu vou mentir. Agora, se hoje eu estiver mentindo, então essa frase aqui vai ser mentirosa. Essa frase vai ser falsa. O que é que eu vou fazer amanhã então? Olha, se é falso dizer que eu vou mentir amanhã, é porque amanhã eu vou fazer o quê? Olha, é falso, é mentira, não é verdade que eu vou mentir amanhã. Então amanhã eu vou fazer o quê? Eu vou dizer a verdade. Então, para que seja possível eu dizer essa frase, mentirei amanhã, qual é a relação que tem que existir entre hoje e amanhã? Se hoje eu estiver dizendo a verdade, amanhã eu tenho que mentir. E se hoje eu estiver mentindo, amanhã eu tenho que dizer a verdade. É essa a relação que tem que existir entre o hoje e o amanhã. Bom, aí essa pessoa, ela mente às segundas e terças, e fala a verdade nos outros dias da semana. Opa, ela fala a verdade no resto. Certo? Então, quais são os dias que ela pode falar isso? Você tem que procurar essa estrutura aqui. Algum dia que ela fala a verdade e no dia seguinte ela mente, ou algum dia que ela mente e no dia seguinte fala a verdade. Certo? Então, pode ser no domingo? Pode. Por que pode ser no domingo? Porque no domingo existe essa relação. No domingo ela fala a verdade, mentirei amanhã. E de fato ela vai mentir amanhã. Então no domingo pode. Outro dia que pode é na terça. Na terça. Porque na terça ela mente e no dia seguinte ela fala a verdade. Na terça ela mente, aí é falso que ela vai mentir amanhã. Ou seja, amanhã ela fala a verdade. São os únicos dias que ela pode falar isso daí. Domingo e terça, gabarito aqui na letra B. Parece um paradoxo, mas não é. Porque ele não está se referindo ao que ele está falando agora. Ele está se referindo ao que ele vai fazer no outro dia. Tá? O que ele não pode dizer é, eu estou mentindo agora. Isso é um paradoxo. Eu estou mentindo para vocês. O cara vai dizer, oxê, como assim? O cara assumiu, né? Eu estou mentindo mesmo, né? Isso é um paradoxo. Beleza? Então, domingo e terça é a resposta dessa questão. Beleza? Então, eu sugiro, já apareceu em outras vezes, viu? Não foi a Fundação Copia e Cola, não foi a primeira que fez isso, não. Essa questão já apareceu em vários outros concursos por aí, tá? Próxima questão, olha só. Em um grupo de 5 homens PQRST que se conhecem muito bem, cada um é destro ou canhoto. Ou seja, não há ambidestros. P diz ser destro. Q diz que P é canhoto. R diz que Q é canhoto. S diz que Q é destro. E T diz que R é canhoto. Eita miséria! Opa aí. Sabe-se que os homens destros estão dizendo a verdade. E que os canhotos estão mentindo. Se apenas 2 dos 5 homens são canhotos, quem são os canhotos? Tá? Então veja só, resumindo, ele está dizendo que quem é destro fala a verdade. Quem é canhoto, mente. Então, para parar com essa frescura de destro e canhoto, eu vou trocar a palavra destro por pessoa que fala a verdade, veraz,
E a pessoa que é canhota por mentiroso, tá? Para facilitar. Então vamos resumir aqui os dados do problema, tá? Olha só. O que é que P disse? O que é que P disse? P diz ser destro, ou seja, eu digo a verdade. Eu digo a verdade. Certo? Aí o que é que Q falou? Q diz que P é canhoto. Então ele diz assim: P é mentiroso. Certo? R diz que Q é canhoto. R diz que Q é canhoto. Canhoto é o quê, hein? Mentiroso. Tá? Canhoto. Mentiroso. Então Q é canhoto. Tá? Lembre-se, destro. Destro fala a verdade. E canhoto mente. Tá? Olha aí, de novo. Ele disse aqui, ó. O pessoal disse que não entendeu ali. Olha só. Ele disse que os homens destros estão dizendo a verdade. Certo? E que os canhotos estão mentindo. Então, quando P diz ser destro, ele está dizendo assim: eu sou destro. Ele está querendo dizer: eu digo a verdade. Tá? Quando Q diz que P é canhoto, canhoto é mentiroso. Então, ele está dizendo que P é mentiroso. R diz que Q é canhoto. Canhoto é mentiroso. Então, R está dizendo que Q é mentiroso. Canhoto mentiroso. Q é mentiroso. Certo? S diz que Q é destro. Então, S diz que Q fala a verdade. Fala a verdade. E T diz que R é canhoto. T diz que R é mentiroso. Tá? Então, resumindo, o enunciado foi isso aí. Ficou claro agora ou não? Eu troquei destro por diz a verdade e canhoto por mentiroso. Tá? E aí, o que é que você tem que lembrar agora? Aquela dica que eu falei. Todas as vezes que uma... Imagina, se você tem 2 filhos. Aí os meninos estão brigando lá. Lá em Recife, eu que os meninos estão arengando. Os meninos estão lá. Aí tu diz, ó, vem cá, vocês dois. Aí um fica dizendo assim, ele tá mentindo, papapá. Então veja só. Se um tá chamando o outro de mentiroso, um dos dois tem que estar mentindo. E um dos dois tem que estar dizendo a verdade. Não tem como os dois estarem dizendo a verdade. Nem tem como os dois estarem mentindo. Porque veja só. Se A chama B de mentiroso, A chamou B de mentiroso. Se A diz a verdade, então é verdade que B é mentiroso. Se A está mentindo, então é mentira que B é mentiroso. Ou seja, B diz a verdade. Então, quando uma pessoa chama a outra de mentirosa, não tem como os dois estarem dizendo a verdade. Nem tem como os dois estarem mentindo. Tem que ter um falando a verdade e um mentindo. Tá? Isso em qualquer situação. Se você tiver 2 pessoas, uma acusa a outra de estar mentindo, uma das duas tem que estar dizendo a verdade e uma das duas tem que estar mentindo. Tá? Bom, olha ali, o pessoal, Tiago já falou, arengando, é isso mesmo. Aí Michele falou, nunca nem ouvi essa palavra. Vocês têm que aprender aí o vocabulário nordestinês, tá? Vocês têm que aprender aí como é que a gente fala as coisas, tá? Bom, então olha, aí eu tô vendo aqui um pessoal chamando, olha o pessoal chamando aí, ó, acusando o pessoal de mentiroso. Olha só. Que chamou P de mentiroso. Que chamou P de mentiroso. Então, entre P e Q, tem um que fala a verdade e tem um que é mentiroso. Eu não sei quem é quem. Mas, entre P e Q, tem um que fala a verdade e tem um que mente. Aí veja só. R está chamando Q de mentiroso. Só que Q já está arengando com P. Né? Olha só. R está chamando Q de mentiroso. Só que Q já está arengando, está brigando aqui com P, está chamando o outro cabo de mentiroso. Aí chegou esse cabo aqui na confusão também. Então eu poderia dizer que entre R e Q também tem um que fala a verdade e um que mente. Certo? Mas, veja que tem outro cabo. Eita, apaguei aqui, ó. PQ, um que fala a verdade, um que fala a verdade e um que mente. Então R tá querendo se meter na briga aqui, na treta de Q com P, tá? Só que tem outro cabo querendo tretar aqui com R, tá arengando aqui com R, ó.
certo? Olha que T tá chamando R de mentiroso. Opa, se T tá chamando R de mentiroso, então você chama esses dois no cantinho aqui. Ó, vem cá, tu T e R. T tá te chamando de mentiroso, não é isso? Então, um dos dois está dizendo a verdade e um dos dois está mentindo, tá? Só tem um cabo aí que não tá arengando com ninguém, tá brigando com ninguém, tá tretando com ninguém. Quem é que não tá brigando, tá quietinho ali? É o S. S tá quietinho, né não? S não tá brigando com ninguém, tá ali na dele, só na, né? Bom, aí veja só. Se apenas 2 dos 5 são canhotos, então quem são os canhotos? Tá? Então veja só, o problema me disse que tem 2 mentirosos, apenas 2 canhotos. Então os outros são o quê? Pessoas que dizem a verdade. Concorda ou não? Tem 2 mentirosos apenas e 3 que falam a verdade. E eu já sei que um dos mentirosos está aqui e o outro mentiroso está aqui. Não sei ainda quem é quem. Eu não sei quem é o cara que está mentindo. Mas eu sei que tem um mentiroso aqui e tem um mentiroso aqui. Então já contei um mentiroso, já contei outro. Ou seja, não tem como esse cara aqui, S, que estava quietinho ali na dele, ser o mentiroso. Por que ele não tem como ser um mentiroso? Porque eu já contei 2 mentirosos e só tem 2 mentirosos. Certo? Ou seja, esse camarada S, ele é um cara que fala a verdade. Ou seja, S é destro. S fala a verdade. Então eu já posso, inclusive, já arriscar aqui a letra A, letra B e letra C. Né? Beleza ou não? Porque S fala a verdade. Então S é destro. Ele não pode ser canhoto. Tá? E o que é que nós devemos fazer quando eu descubro que uma pessoa fala a verdade? Me diga aí se você já prestou atenção no que eu falei aqui nessa aula. O que é que nós devemos fazer quando descobrimos que uma pessoa fala a verdade? Me diga aí. Nós devemos o quê? Acreditar nele, né? Tem que acreditar nele. Então, olha, se eu vou apagar agora esses retângulozinhos aqui, tá? Olha aí, temos que acreditar nele. Então, se S está dizendo que Q fala a verdade, e S está me dizendo a verdade, então eu vou acreditar que fala a verdade. E agora, de novo, eu sei que Q está dizendo a verdade. O que é que eu vou fazer? Eu vou acreditar nele. O que é que ele está dizendo? Está dizendo que P é mentiroso. Oxê, então P é mentiroso. Vou acreditar no que ele está dizendo. Tá? Olha o que R está dizendo. R está dizendo que Q é mentiroso. Q é mentiroso? Não. Então quem está mentindo é esse cabo aqui. Né? Porque ele está dizendo que Q é mentiroso, só que Q não é mentiroso. Mentiroso é ele que está acusando. Certo? R é mentiroso? R é mentiroso? É. Opa, então esse cabo aqui está dizendo a verdade. Pronto. Quem são os mentirosos? P e R. Opa, olha o Gaba aqui. O Gaba está na letra D. Os mentirosos ali, os canhotos. Letra D. Essa questão, no fundo, ela não é difícil, tá? É porque ela tenta confundir ali, tal, os textos. Ele trocou fala a verdade por destro, né? Que mente por canhoto, tal. Mas não é uma questão difícil. Depois que você enxerga os cabas que estão brigando ali, né? Ó, esse caba chamou esse mentiroso. Então tem um V e um M. Ó, esse caba chamou esse outro de mentiroso. Opa, tem um V e um M. Aí ele me diz quantos V's e quantos M's são, aí eu conto, opa, o que sobrou só pode estar dizendo a verdade. Se ele está dizendo a verdade, eu vou lá e acredito, papapá, e acabou a questão. Beleza? Muito bom, né? Beleza? Ou não? Entenderam aí a resolução? Vamos embora. Veja como agora essas questões vão ficar ridículas, né? Se você aprendeu esse negócio, uma pessoa tá chamando outra de mentirosa, né? Tem um V e um M. Olha só. Cássio, Ernesto, Geraldo, Álvaro e Jair são suspeitos de um crime. A polícia sabe que apenas um deles cometeu o crime. Então tem apenas um culpado, tá? Apenas um culpado. Vamos anotando aqui as informações, né?
No interrogatório, os suspeitos deram as seguintes declarações: Jair é o culpado. Geraldo é o culpado. Foi Cássio quem cometeu o crime. Ernesto não cometeu o crime. Jair disse: eu não cometi o crime. Sabe-se que o culpado do crime disse a verdade. Opa, então tem apenas um culpado e o culpado falou a verdade. Dentre os outros suspeitos, exatamente 3 mentiram na declaração. Então nós temos 3 inocentes. 3 inocentes mentirosos. E como são 5 pessoas, tem ainda um inocente que fala a verdade. Inocente que fala a verdade. E é o que ele está querendo saber. Ele quer saber quem é o inocente que falou a verdade, tá? Então tem um culpado do crime que ele fala a verdade, eu tenho que acreditar no culpado. Tem 3 inocentes mentirosos que estão ali só para fazer confusão. E tem um inocente que também fala a verdade. Eu quero que você me diga aí se tem ou não 2 frases contraditórias. Dê uma lidinha aí no texto, tá? E me diga se você está encontrando 2 frases que são contraditórias. Se você encontrar as frases contraditórias, acabou o problema. Vamos lá? Diga aí. E aí, encontraram ou não? Quais são as frases contraditórias? Encontraram ou não? Cássio e Jair, olha aí. Rebeca, Felipe encontraram. Cássio e Jair. Jair, Cássio, ali, Marcos. Agora, olha aí. Beleza? É porque tem um delay também, viu? Tem um delay entre o que eu falo. Chega aí, que eu tô aqui nos Estados Unidos, né? Aí demora pra chegar aí, tô brincando. É o delay mesmo do YouTube. Né? Demora aí uns 30, 20, 30 segundos pra chegar, tá? Bom, então olha aí, pessoal aí. Cássio e Jair, Cássio e Jair, Jair. Realmente. Porque Cássio tá dizendo que Jair é o culpado. E Jair tá dizendo, eu não. Tá? Então, entre Cássio e Jair, tem um caba que diz a verdade e tem um que mente. Certo? Entre Cássio e Jair, tem um que fala a verdade e tem um que mente. Beleza? Bom, vê só. Vamos agora focar em encontrar esse culpado que fala a verdade, tá? Porque veja só, normalmente, né, culpado é mentiroso, normalmente, né? O cara é culpado, o cara vai tentar se esquivar. Mas nessa questão, o cara que é culpado fala a verdade. Veja só, imagine que você se depara com um criminoso e esse criminoso, ele fala a verdade. Tem alguma coisa que ele não pode fazer. 2 coisas que ele não pode fazer. Ele não pode se declarar inocente, porque ele estaria mentindo. E ele também não pode acusar outras pessoas. Concorda ou não? O caba é culpado e fala a verdade, ele não pode estar acusando outras pessoas. Porque se ele é culpado e fala a verdade e ele acusa outras pessoas, ele está mentindo. Tá? Então, esse culpado que fala a verdade não pode ser Ernesto. Porque Ernesto está acusando outras pessoas. Tá? Ernesto está chamando Geraldo, está dizendo assim, ó. Ernesto disse, Geraldo é o culpado do crime. Certo? Só que o culpado que fala a verdade não pode acusar outras pessoas. Certo? Então esse cara aqui não é o culpado. Não é o culpado. Porque o culpado não pode acusar outras pessoas. Certo? Cássio também não pode ser o culpado. Tá? Cássio também não pode ser o culpado. Por que Cássio não pode ser o culpado? Porque Cássio está dizendo que Jair é o culpado do crime. Então ele não é o culpado. Porque se ele fosse o culpado, ele não poderia estar acusando outras pessoas. Tá? O que é que Geraldo disse? Que foi Cássio quem cometeu o crime. Então Geraldo não pode ser o culpado. Porque se Geraldo fosse o culpado, ele
estaria o quê? Mentindo ao dizer que Cássio cometeu o crime. Então, Geraldo também não é culpado. Ou seja, esses três camaradas aqui são o quê? Inocentes. Certo? Bom, aí vê só. O que é que Álvaro está dizendo, hein? Álvaro está dizendo que Ernesto não cometeu o crime. Ernesto cometeu o crime? Não. Ernesto não é o culpado. Tá? Então, Álvaro disse a verdade. Álvaro disse a verdade. Então, já tenho aqui uma verdade. Mas eu não sei ainda se ele é o culpado, porque tem um cara que é inocente que também fala a verdade, né? Bom, o que é que nós temos aí ainda, hein? Eu tenho ali que Jair. Eu tenho que 3 pessoas que mentiram, né? Isso, e 2 que falaram a verdade, né? Vamos lá. Cássio falou que Jair é o culpado do crime, então ele não é o culpado. Será que... Opa, tem mais um cara que não é o culpado. Quem é o cara que não é o culpado? Jair. Porque, veja, o culpado fala a verdade. Lembra que eu falei assim? Um culpado tem 2 coisas que ele não pode falar. Ele nem pode acusar outras pessoas, ele também não pode se declarar inocente. Foi o que Jair fez, ó. Jair fez assim, ó. Eu não cometi o crime. Como é que o cara é culpado, fala a verdade e diz que não cometeu o crime? Então ele não é o culpado. Não é o culpado. Beleza? Não é culpado. Ficou claro aí porque Jair não é o culpado? Olha, esses caras aqui não são culpados porque eles estão acusando outras pessoas. E o culpado da nossa questão, ele fala a verdade, ele não pode acusar outras pessoas. E o nosso culpado fala a verdade, então ele também não pode dizer eu sou inocente. Foi o que Jair fez. Jair fez assim, eu sou inocente, eu não cometi o crime. Então se ele fosse um culpado e estivesse dizendo eu não cometi o crime, ele estaria mentindo. Só que o culpado tem que dizer a verdade. Olha, então quem é o culpado? O culpado é Álvaro. Ele fala a verdade e é o culpado. Encontramos o culpado. Mas a questão não está perguntando quem é o culpado, não. Ele quer saber, dentre os inocentes, quem é que está dizendo a verdade. Bom, agora que eu já sei quem é o culpado, Álvaro, eu vou agora analisar o que os outros estão dizendo. O que é que Cássio falou? Cássio falou que Jair é o culpado do crime. Jair é o culpado do crime? Não, o culpado do crime é Álvaro. Então esse camarada aqui está mentindo. Ernesto disse que Geraldo é o culpado do crime. Está mentindo também, porque o culpado é Álvaro. O que é que Geraldo falou? Que foi Cássio. Foi Cássio não, foi Álvaro. Então esse cara tá mentindo também. O que é que Jair falou? Eu não cometi o crime. E é verdade, porque quem cometeu o crime foi Álvaro. Então esse cara falou a verdade. Então Jair não é culpado e ele fala a verdade. Ou seja, ele é o inocente que fala a verdade. É o que a questão tá perguntando. O único inocente que declarou a verdade. Quem foi? Jair. Jair é o inocente que falou a verdade. Beleza? Então, gabarito aí na letra E. Muito boa essa questão, né? Alto nível, né? Muito, muito interessante. Bom, olha essa daí. Aldo, Daniel e Eduardo são 3 amigos. 2 deles têm 66 anos e sempre mentem. Então, tem aqui um cara de 66 anos que é mentiroso. Outro de 66 anos que é mentiroso. O outro deles tem 48 anos e sempre diz a verdade. Então tem 48 anos e diz a verdade. Se Aldo falou a idade de Daniel não é 66 anos, então é correto afirmar que... Bom, vamos lá tentar descobrir o que é Aldo. Aldo falou assim, ó. Aldo falou assim. A idade de Daniel não é 66, certo? Bom, se Aldo tivesse 48 anos, ele estaria dizendo a verdade. E se ele fala a verdade, eu tenho que acreditar no que ele está dizendo. Ele está dizendo que a idade de Daniel não é 66. Se eu tenho que acreditar, é porque Daniel teria quantos anos? 48.
E pode ter duas pessoas de 48? Não. Só pode ter uma pessoa de 48, que foi o que a questão falou. A questão falou que tem duas de 66 e uma de 48. Então, se eu coloco Aldo para dizer a verdade tendo 48 anos, se ele fala a verdade, eu tenho que acreditar no que ele fala. E o que ele está dizendo é que a idade de Daniel não é 66. Se eu estou acreditando, é porque Daniel não tem 66, ele tem 48. E aí eu chego num absurdo de ter duas pessoas de 48. Ou seja, o meu chute deu errado. Eu chutei, né? Eu tentei fazer com que Aldo tivesse 48 anos e deu errado. Se deu errado, é porque Aldo não tem 48. Aldo não tem 48. Ele tem quanto, então? 66. E ele é o quê? Mentiroso. E se ele é mentiroso, eu não vou acreditar nisso aqui. Ou seja, isso daqui é falso. O que é que ele está dizendo? Então, um dos que tem 66 anos eu já sei que é Aldo. Isso aqui é falso. É falso dizer que a idade de Daniel não é 66. Se é falso que a idade de Daniel não é 66, é porque Daniel tem 66. Então, Daniel tem 66. E sobrou quem agora para ter 48? Eduardo. Eduardo é que tem 48 anos. Certo? O Eduardo tem 48 anos, gabarito aqui na letra C. De novo, resolvemos a questão aí com a técnica milenar do chute, né? Eu chutei Aldo para ter 48, deu errado, então eu troquei. Aí, descobri o resto. Beleza ou não? Muito bom, né? Olha a próxima aí. 5 amigos possuem idades de 17, 18, 19, 20 e 21 anos. A respeito de suas idades, eles dizem: Antônio, tenho 17 anos. Beto disse: nasci antes do que Ernesto. César, tenho 18 anos. Dario, sou mais novo do que César. E Ernesto, tenho 20 anos. Certo? Olha só. Olha essa frase aqui. Vou pedir para você responder alguma coisa aí no chat aí bem rápido, tá? Olha só, responda rápido. Pense por 2 segundos e responda. Beto nasceu antes que Ernesto. Não foi isso? Quem é mais novo? Responda aí rápido. Beto nasceu antes de Ernesto. Quem é o mais novo? Rápido, rápido, rápido. Beto nasceu antes que Ernesto. Quem é o mais novo? Quem é o mais novo? Responda aí. Beto nasceu antes de Ernesto. Quem é o mais novo? Ernesto, tá? Claro. Se Beto nasceu antes, é porque ele é mais velho, né? Eu já vi pessoas errando essa questão porque trocaram isso aqui, tá? Cuidado, viu? Quem nasce antes é mais velho, tá? Claro, né? Beleza, então o pessoal não caiu na pegadinha não, né? Bom, tão ligado então, né? Olha aí, galera aí. Ernesto. Então vamos embora. Bom, sabendo-se que apenas um dos 5 mentiu, qual é a soma das idades de Beto e Ernesto, tá? Olha só. Tem alguma frase contraditória aí? Não estou enxergando frase contraditória, não. Não estou enxergando aí frase contraditória. E ele está dizendo que tem apenas um mentiroso. Olha, atento, rapaz, na pressão até 2 mais 2 fica difícil. Bom, não temos frases contraditórias. É para eu chamar os dois no cantinho e dizer assim, ó, tem um mentiroso e um cara está dizendo a verdade e tal. O que é que eu vou fazer então? Se eu não tenho nada, se eu não tenho informação, eu vou utilizar a técnica milenar do chute, tá? Eu sei que apenas um dos 5 mentiu, então eu tenho que ter uma mentira e 4 verdades, tá? Será que o mentiroso é o primeiro? Vamos tentar. Se der certo, ótimo. Se não der, a gente troca. Então vou botar o primeiro para ser mentiroso e os outros para dizerem a verdade. Tá? Bom, então A, B, C, D, E. Vamos botar as idades aí. 17, 18, 19, 20, 21. Tá? Bom, César tá dizendo bem direto aqui, né? Tenho 18 anos. E se é verdade, a gente acredita nele. César tem 18. Ernesto também tá dizendo bem direto que tem 20. Dario tá dizendo que é mais novo do que César. Ó, se Dario é mais novo do que César, ele só pode ter 17. Olha as idades aqui. Certo? Beto disse a verdade. E Beto disse que nasceu antes de Ernesto.
Se Beto nasceu antes de Ernesto, é porque Beto é mais velho do que Ernesto. E mais velho do que 20 só pode ser 21. O 18, 17, 18, 20, 21, tá faltando o quê? 19. Vamos analisar agora a frase de Antônio. Antônio tem 17? Não. Então ele tá mentindo. Pronto, acabou. O chute da gente deu certo. Eu chutei o primeiro mentiroso, deu certo. Ótimo. Acabou a questão. Ele quer a soma das idades de Beto e Ernesto. Beto mais Ernesto. Beto tem 21, Ernesto tem 20, vai dar 41. Tá? Beleza ou não? Professor, bora marcar para jogar uma bolinha lá em Casa Amarela. Sabe onde é que eu jogava a bola lá em Recife? No Texacão. Sabe onde é o Texacão ou não? Tem um campo atrás do Texacão. Eu jogava bola ali, atrás do Texacão. Sabe onde é ou não? Bom, então tá aí, gabarito na letra C. 41. Tá? A soma das idades de Beto e Ernesto. E se tiver outra possibilidade? Guilherme, eu chutei outra coisa e deu certo. Aí você tem que entrar com recurso. Claro que quando vem uma questão como essa, se você deu um chute e deu certo, ó, marca o gabarito que se lasque. Eu que vou pegar lá depois que acabar a prova, vou tentar outros casos para ver se dá certo ou não. Beleza ou não? Vamos lá, vamos dar um outro chute aqui só para ver se dá certo. Olha só. Se eu colocasse esse cara aqui para ser mentiroso e os outros dizendo a verdade, como é que seria? Só para você ver um caso que dá errado, tá? Bom, nesse outro caso, eu teria A, B, C, D, E. Então, Antônio tem 17, é verdade. César tem 18, é verdade. Ernesto tem 20, é verdade. Dario disse que é mais novo do que César. Aí já lascou. Já lascou. Porque como é que Dario vai ser mais novo do que César? Para Dario ser mais novo do que César, ele teria que ter 17. Só que já tem um cara aqui de 17. Então não tá. Deu errado. É assim que daria errado. Tá vendo? Aí você vai testando os outros casos e vai dar tudo errado. Beleza ou não? Então, esse aqui é mentiroso e os outros falam a verdade. Certo? Show de bola, hein? Olha aí. 4 meninos têm 5, 7, 9 e 11 carrinhos cada um. A respeito da quantidade de carrinhos que cada um tem, eles afirmaram: Antônio, eu tenho 5 carrinhos. Bruno, eu tenho 11 carrinhos. Cássio, Antônio tem 9 carrinhos. E Danilo, eu tenho 9 carrinhos. Se apenas um deles mentiu e os outros disseram a verdade, então tem um mentiroso e 3 dizendo a verdade, certo? Então é correto concluir que a soma do número de carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio é quanto? Olha, tem essas duas frases aqui que não chegam a ser contraditórias, tá? Porque o que é que são frases contraditórias? Frases contraditórias é quando você tem duas frases que nem podem ser ambas verdadeiras, nem podem ser ambas falsas, tá? Uma tem que ser a verdade, outra tem que ser mentirosa, tá? Só que essas frases aqui, elas não são contraditórias, porque poderiam ser ambas falsas. Poderiam ser os dois mentirosos. Agora, o que é que não pode? Não pode dois verdadeiros aqui. Certo? Por que não pode dois verdadeiros? Porque como é que vai ter Antônio com 9 carros e Danilo com 9 carros? Se apenas uma pessoa tem 9 carros. Então não pode, entre Cássio e Danilo, não pode 2V. Tá? Pela natureza das frases. Entenderam aí ou não? Não pode ter as duas verdadeiras pela natureza das frases. Porque se as duas fossem verdadeiras, eu teria 2 pessoas com 9 carros. E não pode, só tem uma pessoa com 9 carros. Além disso, não pode 2 mentirosos. Mas não é por causa da natureza da frase.
Porque pela natureza da frase, as duas poderiam ser mentirosas. Podia estar os dois estarem mentindo. Nem esse cara tem 9, nem esse cara tem 9. É outra pessoa que tem 9. Mas não pode ter dois mentirosos por causa do comando da questão. Porque apenas um deles mentiu. Então não pode ter dois mentirosos pelo comando da questão. Perceberam a diferença ou não? Aí, juntando as duas, elas se tornaram mentirosas. Elas se tornaram contraditórias. Porque elas nem podem ser ambas verdadeiras, nem podem ser as duas mentirosas. Ou seja, aqui eu tenho uma verdade e tenho uma mentira. Entre Cássio e Danilo, tem um que diz a verdade. Já contei. Tem um que mente. Já contei. Sobraram o quê? Sobraram duas verdades para os outros caras ali. Os outros vão estar dizendo a verdade. E o que é que a gente faz quando a gente descobre que uma pessoa está dizendo a verdade? A gente acredita nela. Então vamos acreditar. Antônio disse, eu tenho 5 carrinhos. Então Antônio tem 5. Bruno disse, eu tenho 11 carrinhos. Então Bruno tem 11 carrinhos. Tá? Olha o que Cássio está dizendo. Cássio está dizendo que Antônio tem 9 carrinhos. Antônio tem 9 carrinhos? Não. Então esse cara é mentiroso. E se ele é mentiroso, o outro é que está dizendo a verdade. E o que é que eu estou dizendo aqui agora? O que é que eu estou dizendo aqui agora? Que Danilo, eu descobri que Danilo fala a verdade. Se eu descobrir que Danilo fala a verdade, eu acredito nele. Ele disse, eu tenho 9 carrinhos. Então Danilo tem 9. E sobrou Cássio para ter quantos, hein? 7. Então Antônio mais Bruno mais Cássio, que é o que ele está pedindo, né? A soma do número de carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio. Antônio tem 5, Bruno tem 11, Cássio tem 7. 5 mais 11, 16, mais 7 dá 23. Renata, não, Artemis falou, entre Cássio e Antônio também não teria. Ele está dizendo, Antônio está dizendo que tem 5, Antônio está dizendo que tem 9. Pode ser também com Antônio e Cássio. Né? Pode ser com Antônio e Cássio também. Tem treta ali. Um tá dizendo uma coisa, o outro tá chamando, tá desmentindo, né? Não podem ser os dois verdadeiros. Não podem ser os dois verdadeiros. Perfeito. Olha aí, a Temis está ligada ali, ó. A Temis está ligado, viu? Pode fazer com Cássio e Antônio também. Perfeito. Porque os dois não podem estar dizendo a verdade, certo? Porque não pode Antônio ter 5 e ter 9, né? E nem pode ser os dois mentirosos por causa do comando da questão. Então sobram os outros para estarem dizendo a verdade. E de fato, né? Os outros estão dizendo a verdade. Perfeita, Temis. Sua resolução está perfeita também. Tá? Olha aí mais uma. Paulo, Francisco, Carlos, Henrique e Alexandre são irmãos, sendo que apenas um deles quebrou o vaso. Então temos aí um culpado na história. Tá? Ao investigar o ocorrido, a mãe dos 5 ouviu de cada um deles as seguintes declarações. Certo? Paulo, fui eu quem quebrou o vaso. Francisco, eu não quebrei o vaso. Carlos, foi Alexandre. Henrique, Francisco está mentindo. Alexandre disse, não foi Carlos. Se apenas um dos 5 disse a verdade, então temos aí um que fala a verdade e 4 mentirosos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 4 mentirosos. Um fala a verdade e tem 4 mentirosos. Ele quer saber quem quebrou o vaso. Então, quem é o culpado, tá? Quem é o culpado? E aí? Já sabem resolver a questão ou não? Tem uma frasezinha ali especial, né? Eita, tem essa frase aqui que tá me chamando. Opa aí. Henrique tá tretando com Francisco, ó. Henrique tá arengando com Francisco. Então eu vou chamar Henrique e Francisco aqui de lado. Vou dizer assim, ó, vocês dois aí. Henrique tá chamando Francisco de mentiroso. Então eu vou chamar esses dois cabos aqui do lado e vou dizer assim, ó, um tá dizendo a verdade e um está mentindo. Entre esses dois que eu circulei aqui, Henrique e Francisco, um dos dois fala a verdade e um dos dois está mentindo. Por quê? Porque Henrique chamou Francisco de mentiroso. Então eu já contei uma verdade, já contei uma mentira. Sobraram o quê? 3 mentiras. E quem é que está falando essas mentiras?
os outros camaradas. Os outros são todos mentirosos. Porque quem fala a verdade está aqui entre Henrique e Francisco, por causa da treta deles. Beleza ou não? Show de bola, né? Bom, se esses caras estão mentindo, eu não acredito no que eles estão falando. Então eu vou negar o que eles estão falando. Tá? Paulo disse assim, fui eu. Então não foi ele, porque ele está mentindo. Então não foi Paulo. Não foi Paulo. Carlos disse assim, foi Alexandre. Mas isso é mentira. Então não foi Alexandre. O que é que Alexandre está dizendo? Não foi Carlos. Mas isso é mentira. Então foi Carlos. Foi Carlos. Gabarito na letra D. Tá? Porque Alexandre disse não foi Carlos. Ele está mentindo. Então foi Carlos. E se eu quiser saber quem falou a verdade e quem mentiu, vamos ver? Francisco disse assim, eu não quebrei o vaso. De fato, não foi ele. Porque foi Carlos, então não foi ele. E se ele está dizendo a verdade, então Henrique está mentindo ao dizer que Francisco está mentindo. Então o gabarito dessa questão está aí na letra D. Beleza? Pois bem, pessoal, com isso nós encerramos essa aula sobre verdades e mentiras. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido aí, né, quais são as técnicas para resolver esses tipos de problema. Beleza? Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.